Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Crono, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ouroboros, e desta vez uma espécie de review, que não é bem um review, até porque isso ainda tá saindo, mas não é Dragon Ball Daima, até porque, eu cancelei minha assinatura da Crunchyroll, tem que esperar sair na Netflix e sai atrasado. Eu nunca vou conseguir competir com os canais que puxam via Jack Sparrow ou que decidiram manter a sua assinatura na Crunchyroll. Eu cancelei, tá? Meh. Porque são alguns animes muito bons que até já terminei de ver. Vai ficar foda, né? Terminei de ver e tava, não tem nada interessante saindo. Tá saindo Dragon Ball Daima, mas e aí? Eu fiquei meio que, cansado essa porra, velho. Anyway, na verdade nós vamos falar aqui e relembrar um pouco da franquia que vocês querem esquecer às vezes, mas eu decidi fazer jus ao que tá saindo. E, cara, eu tô me divertindo. Já que eu tô me divertindo, vai ter vídeo. Simples assim. Eu estou falando de Nanatsu no Taizai. Oh não, vou correr, animação horrível. De fato, segunda temporada, terceira ali, ruim demais. Mas, tirando aquela censura de sangue branco que infelizmente impregnou o mundo japonês, porque até Dragon Ball Super teve, não sangra mais, né? Ele cospe água, saliva, de vez em quando um vômito estranho de cor complicada, mas a censura tá aí. Nanatsu teve a primeira polêmica lá na época de sair da segunda temporada, da terceira, que foi uma porcaria, a censura ferrou tudo. Mas como está saindo os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai, vamos relembrar um pouquinho como foi? Vamos sim, vamos relembrar. E pra gente refrescar a memória, vou deixar aí passando o trailer sem som de fundo aí da Netflix. Não me dê flag, é só um trailer. Mas pra gente relembrar como isso começou. Veio estranho, eu peguei um anime assim que tipo era próprio da Netflix na época, não sabia porcaria nenhuma, não li mangá nem nada, só tava lá disponível e eu fui assistir. E gente, os primeiros capítulos dessa primeira temporada é maravilhoso, ele te prende muito, chama bastante atenção. Claro que assim, algumas estéticas do próprio autor do mangá me quebravam bastante, porque assim, o Meliodas ser um anão de jardim bombado, tipo o Asta de Black Clover, me deu uma quebrada. Mas é engraçado, tem o seu charme, a história corre legal, você vai entendendo aos poucos ali que tem mistérios, motivações. Mas tem estilo desnecessário. Eu não ligo pra essa coisa, sabe? Se tem, legal. Se não tem, legal. Não me quebra nada. Mas foi uma animação que bacana, me prendeu e a primeira temporada foi tranquila. Então assim, primeira temporada, animação excelente. Assim, para um título desconhecido, isso deu uma alavancada gloriosa na franquia. E, bom, você tem ali a jornada, você tem ali o encontro do Meliodas com Elizabeth, você vai desenhando um caminho que vai ter o Ban, você vai conhecendo os Cavaleiros Sagrados, o problema, os pseudo-vilões, que na realidade a gente descobre depois que estão sendo manipulados por uma força maior. E aí você vai tendo vários elementos que lembram bastante a lenda da Távola Redonda do Rei Arthur. Tanto que ainda na primeira temporada nós temos a apresentação do Rei Arthur. E ali você vai tendo um direcionamento que você vai falando, peraí, com essa história, esses nomes aí, Arthur, Camelot, que é o reino do Arthur que tava lá, Britânia, isso é um clássico. Tá bem desenhado, tá legal, tá bonito. Muita gente pegou o anime nessa época e assim, gostou e decidiu dar uma chance. Assistiu toda a primeira temporada, ficou ansioso para sair a segunda, e a segunda veio como uma pedrada. Mas aí você tem aqui o seguinte desenvolvimento: você vê um mundo que é um mundo que é quase Dark Fantasy, quase Dark Fantasy. Pra virar um Berserk,
Falta muita coragem. Mas na verdade, pra virar um Berserk tem que ser um pouco mais explícito nas maldades. Mas tem maldade, tem treta, tem sangue. E assim, é divertido, os personagens são cativantes. E a gente sentia que tinha um potencial incrível aí, mas que não vimos sair na prática, né? E a primeira temporada vai desenvolvendo até o Hendrickson praticamente se tornando ali um demo. Mas porque, bom, ele estava utilizando o sangue abatido de um demônio raso, um soldado raso, para fortalecer as próprias tropas dos Cavaleiros Sagrados. O que, gente, era um plot muito interessante, muito legal, mas que a gente ainda não conseguia identificar o potencial dessa obra. E aí, bom, tivemos a segunda temporada. Então, o desenvolvimento da história estava legal, os mistérios estavam aparecendo, quem é a entidade divina com qual o Ban tenta negociar a volta da Elaine, que a gente só tem um vislumbre em um dos episódios. Você tem ali, como é que o Ban é um imortal, ele é diferente de todo mundo, como é que funcionam os poderes, as magias e tal. Tem um sistema que, assim, de parelhamento de poder que é um pouco desbalanceado às vezes, mas que é divertido, é um shounen padrãozinho, mas que falta um pouco mais de mistério, de treta. E a segunda temporada prometia isso. E, bom, como a qualidade da animação da primeira temporada é impecável, a primeira temporada ninguém tem o que reclamar. É linda, é muito bem desenhada, os personagens estão bonitos, está muito bem animado, está fluido. E assim, eu lembro que na época tava saindo Bach. E Bach veio adaptado para Netflix com um 3D grotesco, mas que pelo menos era fluido. E que futuramente ia virar apresentação de slide parecido com Record of Ragnarok. Parecia um PowerPoint muito belo. Complicado. Mas tava bom. Aí vemos segunda temporada. Que bom. A primeira terminou num gancho interessante, num gancho legal. Pô, vamos ver essa construção aí, como é que tá. E bom, basicamente você vai ter a introdução dos pecados que seriam o da Merlin e mais um detalhamento fora a apresentação dele, Escanor. Facilmente o personagem mais da hora dessa obra até o momento. E bom, os pecados em si são bem legais. A animação nos trailers não parecia estar tão cagada quanto estava na hora que você ia ver os episódios. Principalmente as partes que não deveriam ser importantes, parece que os caras simplesmente deixaram para acontecer. Aí você vê a história do Ban, Elaine, como aconteceu, como ele se tornou imortal, vários núcleos de relação às raças, detalhamentos sobre isso, como que os pecados capitais estavam lidando com os mandamentos, que eram uma ameaça foda para aquela época, porque você entendia que assim, eles eram um perigo eminente, fora a ameaça da volta do que seria o Rei Demônio, que seria o grande vilão ali. Então você tem um desenho que vai montando uma história que arremete ali um grande ápice, mas que infelizmente acaba estragado pela falta de qualidade, pela censura e etc. Mas que ainda dava para se apreciar, porque a história ainda estava tendo um desenvolvimento até que razoável. Seja a primeira parte da segunda temporada, a continuação. Mas assim, só a chegada do Escanor, aquela surra que ele dá no Starossa é maravilhosa. E aí, já meio traumatizado pela animação, muita gente dropou o anime. E dropou, e eu não vou dizer que não foi com razão, porque assim, ninguém é obrigado a assistir nada. Meu, se você achou que tá ruim, a história não tá te prendendo mais, vaza, porque é um direito seu. Gosto é gosto, cada um tem o seu. Mas aí é o seguinte, temporada a seguir vai trazer o quê? A continuação da resolução dos problemas com os mandamentos, mais do Escanor, mais da Merlin, mais do pessoal dos mistérios, clã das fadas, clã das deusas, o próprio clã dos demônios sendo melhor explicados, e a reviravolta com as maldições, os destinos, etc. E o trailer é maravilhoso nisso, em trazer isso. E de fato, a história até esse momento é incrível. E assim, incrível o suficiente para que você pense, cara, tá legal, essa terceira temporada tá interessante. Se você conseguir ignorar a censura e toda essa parte besta
que tem às vezes de mas tá travando, etc. Nossa, a luta do Escanor com o Meliodas, que era pra ser incrível, ficou uma bosta. Tanto que a gente teve vários memes, até uma fã animação feita pelo canal do Voice Makers que é maravilhosa, onde todo mundo vai ficando mais desenhado um com o outro. Isso é um clássico da internet atualmente. E naquela época era uma brincadeira até que fazia todo sentido, porque era uma crítica óbvia à qualidade da animação que se perdeu totalmente. Mas a história ainda era um puro suco de shonen com coisas legais para se desenvolver, era interessante de se assistir e tava maravilhoso. E daí pra frente temos duas mudanças que acabam que meio que separam e quebram bastante a fandom, quem quis continuar vendo e quem parou. Eu mesmo dei uma parada total aí nessa época. Eu lembro que eu terminei de ver a terceira temporada e já tava quase que desistindo de acompanhar. Aí veio a quarta temporada. Terceira, segunda e terceira já tava com a animação capenga. Aí vai ser, não, a quarta, todo mundo reclamou, vai melhorar, vai. Mas vão arrumar, não é possível que os caras vão fazer um serviço de porco ainda. E não melhora. Gente, por quê, gente? Netflix, estúdio, que eu acho que era o Den, não lembro agora o nome. Mas que cagada, gente. E assim, a história ainda aprendia bastante. Pra quem tinha curiosidade, pra quem até leu o mangá, sabia que coisas interessantes aconteceriam. Era o arco final. Você ia ter treta do Escanor contra demônios primordiais, Mael vindo ali, o clã das deusas também aparecendo forte, tendo várias revelações, vários mistérios sendo respondidos aí. E tava muito legal. Mas a animação não acompanhava a história, ficava meio capenga. Mas mesmo assim, pra quem viu, era interessante. Então você tinha a conclusão do que seria aquela guerra incrível entre demônios e os outros clãs, seja dos gigantes, fadas, humanos, deusas, que na verdade não era mais só o clã do demônio contra todos, não, o clã da deusa também só fazia merda, tava meio óbvio que os caras estavam fazendo alguma coisa muito errada. E a ida ao purgatório já trazia um plot que ia ser muito foda pra quem acompanhou o mangá nessa época. Eu tava doido pra ver isso aí, pra ver o rei demônio, pra ver como é que seriam essas batalhas, inclusive o Escanor lidando com o próprio Zeldris também, além dele já ter lidado também com o próprio Meliodas. Então assim, a ideia era incrível, tava tudo pra ser maravilhoso, mas a animação não compensa. E por ela não compensar, muita gente dropou. Mas os mistérios me puxavam a continuar vendo, a continuar entendendo, ver todos os plots que eram apresentados, inclusive o pecado do Gunther, né? Tirando a parte da luxúria, mas a segunda parte ali. E, bom, como que foi esse novo mundo que seria o purgatório? E basicamente valeu a pena. Em vários pontos, eu acredito que valeu muito a pena ter acompanhado a quarta temporada. Não perdi o meu tempo. Mas aí, daí pra frente já viu o quê? Porque a gente já teve perdas e ganhos e batalhas e outras e mortes de personagens muito importantes que quebram completamente ali a expectativa pro que viria a seguir. E o que veio a seguir meio que me quebrou até no ponto da história. Daí a animação tava meio meh, já tava meio pra baixo. Mas a história no próprio mangá acabou de uma forma que eu não curti tanto, mas que tá interessante agora. E aí vamos falar um pouco disso. O que veio a seguir foi um pouco complicado, porque a qualidade da animação não melhora muito. Mas aí, por exemplo, você vê Escanor The One, você vê o próprio Meliodas, spoiler aí, né? Spoiler pra quem não viu. Veja, é legal, interessante, vai valer a pena. Mas Escanor The One, The Ultimate One, o cara literalmente saindo na mão com o pai do Meliodas, que era o Rei Demônio. Então era maravilhoso de se acompanhar, porque tirando um pouco a queda da qualidade da animação, você tinha os sacrifícios, você tinha a treta, você tinha a batalha e ainda um mistério por trás das coisas. Como assim a maldição não quebra? Os dois botaram a maldição e aí a maldição voltou, acabou com um, acabou com o outro. Aí teve filme, que aí eu vou nem colocar trailer e tentar me aprofundar nos acontecimentos do filme, mas ele vai dar a resolução de toda aquela parte de mandamento, rei demônio, a deusa suprema
e etc. Volta de alguns personagens que já haviam morrido, como a Elaine, que é ressuscitada, etc. Spoiler. E a ida, né, do Scanor, que facilmente seria um protagonista incrível em qualquer coisa que você fizesse do Scanor focado nele. O personagem da hora, porque assim, o orgulho dele não é um orgulho tipo do Vegeta que às vezes tá aqui, às vezes tá aqui, às vezes tá lá embaixo. Não, o cara, apesar dele ter o problema do Dido, não é uma forma gigante, poderosa, cara, era um personagem, as falas, o jeito dele lidar, a fodacidade do Scanor quebrava a internet em geral, assim, até hoje você vai ter vários shorts, vários cortes de batalhas dele, porque era muito bom. E é um personagem muito bom, mas infelizmente, spoiler pra quem ainda não viu, quando ele usa o The Ultimate One, a própria graça do sol que habitava nele, o Sunshine, acaba por eliminar ele. Então a gente tem a morte do pecado que foi um favorito de muita gente. E a dublagem simplesmente torna esse personagem melhor ainda. Sem dúvidas, a dublagem, que, lembrando, foi refeita por pressão dos fãs lá nas temporadas anteriores, porque eles decidiram trocar, e a galera fez pressão, os próprios dubladores falaram, não, eu quero dublar, eu quero continuar. Foi o caso, por exemplo, do dublador do King, que é o mesmo dublador do Rigby. E é um cara que ele tava antenado com a comunidade, ele queria continuar e redublaram e ficou show, ficou maravilhoso. Isso me lembra alguns problemas de dublagem que também houve também com animações, como por exemplo Liga da Justiça War. Que aí você tinha tirado o Guilherme Briggs, tirado toda aquela galera principal que você estava acostumada desde Liga da Justiça Ilimitada, e substituído por vozes novas que não encaixavam bem, porque até a animação ficou meio ruim, não batia. Isso no Liga da Justiça War. E na Natsu passou por esse mesmo problema, basicamente na mesma época. Aí você teve o cenário de pandemia, várias desculpas e tal, mas no fundo, eles arrumaram o que dava pra arrumar e ficou show de bola. Só a animação que tava meio merda, mas a dublagem, a história tava compensando bastante. E aí o que acontece? Você tem a resolução do problema com o clã das deusas e com o clã dos demônios, você tem uma definição que os Eldris vai assumir ali o clã dos demônios, o Meliodas consegue ficar com a Elizabeth, você tem ali soluções, só que aí você tem uma parte que até hoje eu não compreendi muito bem, que é a traição da Merlin, e o fato do próprio Arthur surgir lá aos 45 do segundo tempo, lá na prorrogação, como um novo vilão. O caos primordial. E eu confesso que até hoje eu não consigo entender bem as motivações do Arthur. Porque às vezes parece que ele só foi babaca. Porque assim, como que a gente vai ver o que acontece? Aí vai entrar o que seria esse time skip de 16 anos, onde os casais tiveram seus filhos e essas proles geraram uma versão, entre aspas, de Boruto. Uma continuação com os seus filhos. E aí você vai ter Tristan, que, assim, filho da Elizabeth com Meliodas, meio anjo e meio demônio, ou seja, um Nephilim. Muito parecido com o que a gente teve em Devil May Cry, sabe? Lembra aquele pseudo-reboot que era pra ter na série de Devil May Cry, que foi completamente ignorado, que eles decidiram lançar Devil May Cry 4 e 5, apagando completamente a linha cronológica da versão do Dante, que lembrava muito a Rihanna. Dante meio emo, cabelo preto, estranho, né? Anyway, mas assim, é um Nephilim, só que nesse caso, anjo com demônio, que é uma mistura de raças até interessante. Mas que, por si só, não segurou a obra lá naquela parte, porque o design do Tristan é muito ruim. Gente, mas porque ele ficou andrógeno e ele é meio estranho e as roupas dele são meio cafonas. O design do personagem meio que tá quebrada. Mas a continuação que a gente vai, que motivou a trazer isso aqui, que é a parte dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, até que tá valendo a pena, até que tá interessante. Isso depois de ver tudo de Nanatsu antes. E aí, assim, os 4 Cavaleiros do Apocalipse vêm. E aí, quem são os 4 Cavaleiros? A gente tem ali Tristan,
que é o filho da Elizabeth com Meliodas. Você vai ter Lancelot, que é basicamente Ban com Elaine, é um meio fada, meio humano, que é um personagem maravilhoso, que assim, praticamente carrega a obra nos ombros dele, ele é forte, ele é da hora, ele é maldoso quando tem que ser maldoso, ele não é ingênuo. Você vai ter também Gawain, que seria uma versão feminina do Scanor, com quase os mesmos poderes, mas não com a mesma temática e tal. Ela é, assim, extremamente orgulhosa, mas sinceramente, já dando minha opinião sobre a personagem, é chata pra caralho. Nossa, como eu não consigo gostar da Gawain. Até acho o design dela muito bonito, parecido, porque ela lembra bastante os traços da Merlin. Tem até uma teoria de que, assim, não, a Gawain e a Merlin tem alguma coisa ali. Porque ela parece ser uma essência retirada do Scanor, colocada em um outro ser humano que é muito parecido com a Merlin, como se fosse filha da Merlin. Mas isso é só uma teoria minha. Mas é que lembra bastante. E até porque ela tem habilidades como cancelamento absoluto e etc. Que são habilidades mágicas de magos muito bem contemplados, que nesse caso seria a própria Merlin, que é a melhor maga que aparece na série. Em sentido de poder absoluta. De magia, ela é a referência de magia. E aí assim... Bom, além da Gawain e tal, são 4, tá faltando alguém. E a série nos traz um novo protagonista que, diferente de que muitos imaginavam quando eu soube que ia ter uma continuação, que o mangá continuou, não é o Tristan. O Tristan não é o protagonista dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Apesar dele ser um dos protagonistas, o protagonista absoluto é ele, Percival. Que é simplesmente uma criança com a cara do Meliodas e o cabelo verde e assim, bem criança, bem ingênua e assim, é o estereótipo de personagem que eu normalmente não gosto. Eu odeio essa história de você querer fazer um personagem ficar infantil pra combinar com o público-alvo da obra, que nesse caso não sou eu, um tiozão velho barbado aqui, mas crianças. Apesar de que a obra tem muito gore, muitas coisas assim, mas a ideia do anime ser feito pra atrair esse público novo. É a mesma coisa que aconteceu com o Boruto. E se o Luffy curtisse outra coisa que não fosse buscar One Piece, provavelmente a gente teria um One Piece 2 com um filhote do Luffy com alguém, né? Mas o Luffy normalmente não fleta com nada que não seja a ideia de se tornar o rei dos piratas. Não teve, mas pelo menos o Narutinho fez 2 filhos. Mas isso é tema para um outro vídeo. Eu vou falar de Boruto agora, apesar de eu estar acompanhando Boruto Chubur Vortex e ter assistido o anime do começo ao fim. E confesso que partes foi tortura. Mas em outras partes até que foi interessante. Até que a história tá melhor do que eu imaginei que estaria. Mas isso é coisa para outro vídeo. E aí o seguinte, temos ali Percival, neto de um dos cavaleiros de Camelot, que traiu o Arthur. Por que o Arthur tá mal? Por que a Merlin decidiu simplesmente dar as costas aos seus amigos pra servir o Arthur? Eu sei que isso se remete muito à lenda do rei Arthur, tanto que o mago Merlin na história original é o mago que tá lá junto com o rei Arthur. E neste caso faz todo sentido que a Merlin, a maga, esteja junto com o Arthur, que se tornou literalmente um deus do caos primordial. Ele é o avatar do caos primordial. Ele não é literalmente o caos primordial em si. Mas ele é o portador deste poder que seria o equivalente ao criador de todo o universo de Nanatsu no Taizai. Agora, por que ele ficou do mal? Eu confesso que até agora eu não entendi, mas... O plot é que... Bom, a história, vou dando pequenos spoilers aí, começa com Percival encontrando um Cavaleiro do Caos, que é literalmente o seu pai, que acaba matando o seu avô, ou seja, o cara mata o próprio pai, virou meio God of War, isso aí? Ficou meio God of War. Mas que isso acaba desencadeando uma jornada onde Percival vai tentar explorar o mundo, tentando entender mais sobre ele, sobre amigos, etc, já que ele não conhecia absolutamente nada além daquilo que o seu avô lhe havia apresentado. E aí você tem um desenvolvimento deste novo protagonista no mundo de Nanatsu no Taizai, 16 anos depois dos acontecimentos do que foi a Guerra Santa. Contra o clã dos demônios, contra o clã das deusas também, que se revelou ali como uma parte complicada
complicada de se lidar, né? Porque pra uma divindade que supostamente é de luz e teoricamente do bem, os caras eram bem malignos até. Mas isso aí é o básico de todo militante. Tudo que você faz com extremismo achando que é para um bem maior, na verdade você acaba causando mais mal do que bem. E era basicamente este o plot do Clã das Deusas. Ah, é para fazer um bem. Não, os caras só fizeram merda, tentando fazer esse bem. De boas intenções, o inferno tá cheio. Mas a história em si dos 4 Cavaleiros do Apocalipse se revela bem interessante. E a primeira temporada, eu confesso que me prendeu de várias formas possíveis, porque a história é muito boa, a animação está finalmente legal. Ah, mas tem 3D, tem um dragão lá que tá horrível. Tem! Mas a história tá legal, a animação, a boa parte dela é linda. Os caras parecem que finalmente, depois de 4, 5, um filme todo cagado de Nanatsu no Taizai, os caras deram uma corrigida na animação, ficou da hora, ficou perfeito. E assim, a primeira temporada tem 24 episódios que levam essa jornada do Tristan até o reino de Liones, cujo qual o rei Bartra está doente e o atual rei é o próprio Meliodas, casado com Elizabeth. E aí você tem esses personagens enfrentando os Cavaleiros do Caos, que são a ameaça vinda pelo próprio rei Arthur. E aí você tem vários mistérios que vão puxar você pra obra. Qual a real identidade de Percival? O que realmente aconteceu com o Lancelot, que é o filho do Banco Elaine? Onde é que estaria o filho do King com a Diane? Bom, eu já li o mangá em algumas partes, eu já sei quem é o filho da Diane com o King. E ele tava lá esse tempo todo, só você não viu. Ele só não entrou como um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, mas ele tá lá. E essa interação entre esses personagens que normalmente não tinham qualquer contato e passaram a ter, junto com várias piadinhas, e eu posso até confessar, as piadas de Eti nos 4 Cavaleiros do Apocalipse funcionam muito bem. Por quê? Porque o Percival é simplesmente inocente, ele não é um Meliodas, que é simplesmente um pervertido que é tarado pela sua própria mulher. O que, tecnicamente, não deveria configurar perversão em si, né? Afinal, o cara é casado com ela. Já queria estar com ela desde o começo, há milhares de anos. Mas o Percival é inocente, mas acaba gerando uns etis que são divertidos, as piadas são boas, é engraçado e a história te prende bastante, porque os próprios personagens secundários são muito relevantes e importantes para a história. Por quê? Porque eles agregam bastante. E fora que Nanatsu sempre teve personagens secundários que eram interessantíssimos. Eu sempre gostei da Jericó, gostava do núcleo ali do próprio Hendrickson, dos outros cavaleiros que eram grão-mestres. Você tinha ali um núcleo de personagens secundários. O Gil Thunder, apesar de ficar completamente apagado, também teve um filho com uma das princesas, que também aparece, mas é meio apagadinho. Mas é interessante de você ver como o Percival, que é um personagem que ele é um guia pra gente que não necessariamente viu todas as temporadas, te mantém atento sobre a história e te mantém preso àquele mistério sobre o que vai realmente acontecer. Já que a história em si é muito diferente da lenda do Rei Arthur da Távola Redonda. Muito diferente. Completamente diferente. Onde podemos dizer assim como uma sinopse. Foi precisado, né, que 4, entre aspas, guerreiros seriam os Cavaleiros do Apocalipse e trariam a destruição de um mundo. E você fica falando, peraí, os caras são do mal? Os protagonistas são do mal? Como é que é isso? O próprio Percival se questiona isso várias vezes. Como assim a gente vai destruir o mundo? Pera, tem coisa errada aí. E mais pra frente a gente vai descobrir que não é bem exatamente o mundo que eles vão destruir, mas sim o reino do caos, o reino de Camelot. O Arthur basicamente está lutando para impedir isso, mas está fazendo isso da forma mais burra possível. Pelo amor de Deus, Arthur, com tudo isso de poder, tu comprou uma guerra contra os seus antigos aliados porque você quer só fazer um reino perfeito para os humanos? Faça, caralho! O que não faz sentido nenhum é você ficar invadindo Britânia, metendo louco, matando um monte de gente, causando um monte de destruição
porque você quer proteger o seu próprio reino. Assim, ainda não tá ideal esse plot. Às vezes me dá a impressão de que o Arthur é só um peão, como foi o Hendrickson, como foram vários personagens. O próprio Rei Demônio era um peão de uma coisa maior, de uma trama maior. E esse é um mistério que prende bastante a sua atenção na obra. Como a animação tá ok, tá valendo a pena assistir. Então, assim, se você não viu a primeira temporada, assista. É legal, eu não vou dar tanto spoiler da primeira temporada, mas ela é divertidíssima. Tem a reunião dos 4 cavaleiros junto com os seus respectivos bandos e os personagens secundários são muito legais, são muito interessantes. E mesmo tendo esse plot de ser muito jovem, a ser às vezes criança, você sente que há sim uma curva de desenvolvimento pro personagem. Que é o que eu sinto falta, por exemplo, do que aconteceu com o Goku, que perde a curva de desenvolvimento e se torna um idiota. No próprio Daima, é uma coisa que às vezes me incomoda em Dragon Ball. É o Goku que, assim, ele tá num corpo de criança, mas a cabeça dele é de um velho de 50 anos. Não faz sentido ele ser tão idiota quanto ele às vezes é no Daima. Eu sei que o Akira gosta de fazer esse tipo de comédia, mas não, sabe, como não casa com o que a obra demonstra. Foi o mesmo problema de Dragon Ball GT. Por que eu odeio Dragon Ball GT? Porque o Goku em Dragon Ball GT é uma criança idiota. E o Percival, nem o Tristan, nem o Lancelot, nem a própria Gawain, que eu não gosto muito, são infantis dessa forma. Apesar do Percival ser extremamente infantil e ingênuo. Ele basicamente tem a personalidade que o Goku tinha quando a Bulma encontrou ele lá nas montanhas aonde vivia o Son Gohan, que era o pai adotivo, entre aspas, né? O avôzinho do Goku, no clássico. É quase o mesmo plot. O avô morreu e ele partiu para uma aventura. Cara, é o mesmo plot. Só que a diferença é que no caso do Percival, ele já tá numa guerra. Contra um opulente que ele dificilmente vai ter poder para vencer. Mas, terminando a primeira temporada, onde o próprio Arthur aparece lá no Reino de Leonis e certamente vai haver uma treta fabulosa, eu falei, não, eu vou continuar vendo isso aí. A animação tá legal, a história tá interessante, eu não tô tomando tanto spoiler do mangá, eu falei, não, eu vou acompanhar pela animação, porque tá bonito, tá legal, tá divertido. Sei algumas coisas vão acontecer, sei de time skip, sei. Mas tá valendo a pena ver a animação tá ok, tá divertida. E, bom, a segunda temporada, que eu acredito que não tenha saído inteira, porque saiu só 12 episódios, a primeira teve 24, eu imagino que tem uma segunda parte. Até que tá bem feita, bem divertida, bem animada. E por estar bem animada, isso me remete aos tempos da primeira temporada de Nanatsu no Taizai. Por isso que eu trouxe todo esse review do histórico que aconteceu lá atrás até agora. Porque voltou a ter uma animação boa, voltou a ter uma animação fluida. E a história onde o caos era mal porque era, às vezes vai tendo um mistério que é resoluto pra gente entender pra onde vai o Arthur com essa história inteira. E eu gosto muito dessa parte, desses mistérios. A segunda temporada até que tá interessante. E assim, agora que eu dei um muito breve resumo, veja a primeira temporada que vale a pena, vai te prender. Eu garanto, vai te prender. Porque a história tá com um desenvolvimento que tá bem feito. A animação tá boa, a dublagem tá maravilhosa. Ai, quando você vê a voz em japonês, veja em japonês, veja legendado. Mas a dublagem tá muito boa, assim, não tem o que tirar. Tá ótimo. E assim, basicamente, a segunda temporada vai nos mostrar como é que tá esta descoberta dos poderes dos 4 cavaleiros e como eles vão avançar, no geral, para resolver o problema que é a guerra contra ele. Sim, o Arthur, que está com o poder do caos. Então, assim, você tem ali um detalhamento mais específico de como que é esse poder. É uma temporada que, por enquanto, está com 12 episódios, mas que está trazendo muita coisa legal, agregando para os personagens. O personagem secundário não está sendo jogado de escanteio, apesar de você ter ali, spoiler, mortes e destratamentos e gente que vai a óbito. Mas, cara, você sente a perda, a falta, você tem empatia, você cria um laço com um personagem que normalmente você não criaria. Um cara que normalmente você nem liga, mas a morte dele
teve um peso, uma construção que foi maravilhosa. Isso é um spoiler do que acontece na segunda temporada. E assim, as sagacidades, as fodacidades estão lá e elas são incríveis. Gente, o próprio Tristan é incrível, o próprio Lancelot rouba a cena facilmente, o Percival é apelão pra caralho. E tem um mistério, tem todo um desenvolvimento que você vai falar, não, peraí, essa coisa tá pegando aí, o que tá rolando aí? É muito bom. A segunda temporada, eu já terminei de assistir, tá muito legal. E sim, os Eldris aparecem na segunda temporada dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Ele tem um papel muito importante aí, já que ele é o atual Rei Demônio. E é muito legal você ver essa interação de geração antiga com geração nova, como por exemplo, o Meliodas não é aquele cara do cartaz que era bonitão, mas na verdade é essa criança. Isso aí é uma piada velha. Tá desde o Nanatsu, nas primeiras temporadas, e já entendia que isso é uma piada recorrente. A aparência jovem do Meliodas, mas você vê o encontro entre gerações e tal, como que os pecados continuam incrivelmente poderosos e são lendários, e como que essa nova geração está se desenvolvendo para superar esses guerreiros que são lendários. Atualmente, facilmente posso dizer, por exemplo, que o Lancelot é mais forte que a maioria dos pecados. Não todos, mas é extremamente poderoso. O próprio Percival é uma apelação incrível, mas muito bem feita, muito bem desenhada, muito bem escrita. Uma das coisas que eu mais gostei é que os personagens secundários não são tratados como lixo. Não é um Rock Lee que você tem uma luta maravilhosa dele lá em Naruto e depois você esquece que o personagem existe em quase todas as sagas, aonde no finalzinho ele vai fazer alguma coisa, mesmo assim não é lá muito relevante. Ficou faltando mais, sabe? Eu não sinto isso. Eu não sinto a falta de um trabalho de história para esses personagens secundários, tanto que você começa a se importar com a maioria deles. E a sensação de perigo que você não tem na maioria das obras, onde o personagem simplesmente morre e volta, aqui, dentro desta obra, não existe. Você sente realmente que se vai dar merda, vai dar merda. E a coisa vai pegar e a coisa vai foder. Porque você não tem mágica miraculosa que vai desfazer todo o problema. Não é assim. Eu achei que tá muito bem escrito, tá muito bem animado, tá muito bem desenhado. E assim, é um review por cima, sem detalhar a história, detalhe por detalhe, cena por... Não. Só pra dizer pra vocês, vale a pena, assistam. Se você curtiu a primeira temporada de Nanatsu no Taizai, se você gostou daquela história, do desenvolvimento, assista os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, porque até o momento tá lindo, tá maravilhoso. Assista porque tá muito bom. E assim, é um review bem tranquilo, bem de boa, só pra gente dar uma pincelada em cima do que tá acontecendo. Eu vou ficar ansioso pro que seria, entre aspas, terceira ou parte 2 da segunda temporada. Tô me segurando pra não acompanhar o mangá e tomar spoiler, apesar que eu já tomei alguns. Inclusive, por isso que eu sei quem é o filho da Diane e quantas exatamente crianças tem, né? O King tava na seca, porque o bicho falou, não, mano, vamos fazer filho nessa mulher gigante aí. Caralho, King. Você parecia quietinho aí, mas o bicho foi absurdo. King subiu no meu conceito. Esse gostava da coisa. Tô dando spoiler na maciota aqui, porque... eu imaginei que o Meliodas ia ter uns 3, 4 filhos. Não, teve um só. Agora, o King... ia ser foda se o Ban tivesse 5, 6, 7, 8 filhos. Aí eu falo, caralho, mano, a menina parece uma criança, cara. Esse namoro é tão errado. Mas não, quem realmente tava louco pra fazer um time de futebol aí não foi exatamente o Ban. Foi outra pessoa. Mas aí, spoilers que até não apareceram ainda nessa segunda temporada, mas que já deram indícios muito fortes de quem é o filho da Diane com o King. E por que ele tem os poderes um pouco diferenciados. Assim, até a aparência dos personagens estão desenhadas de uma forma boa o suficiente para você saber, ó, esse cara aqui me lembra fulano, esse cara aqui me lembra ciclano, esse cara aqui deve ser filho de parente desse cara aqui. Porque tá bem desenhado, tá bem animado, tá bem feito. Cara, eu só sinto o peso, e isso eu posso confessar, da falta que faz o Escanor.
Porque eu olho pra algumas cenas da Gawain e falo, nossa, mano, o Escanor tinha que estar vivo, mano. O Escanor tinha que estar ali, cara. Ia ser muito louco ver o Escanor falando: ah, você é poderoso? Mas não mais do que eu, que estou acima de todos os clãs. Cara, e aí ele mete um sol cruel e, gente, ia ser maravilhoso. Mas infelizmente o personagem foi jogar no Vasco e não voltou. Mas o desenvolvimento dos personagens me surpreendeu. A razão de eu fazer esse vídeo é exatamente isso. Surpreendeu muito, porque pra eu me importar com um personagem secundário de anime shonen, é porque o bagulho foi bem feito. E tá da hora, tá valendo a pena. E por isso que eu recomendo, assistam Os Cavaleiros do Apocalipse e a continuação de Nanatsu no Taizai, porque tá muito bom. Eu sei que teve vídeo há mais de um ano atrás sobre isso nos outros canais mais mainstreams, mas eu falei, vou fazer um vídeo desse porque merece um review. Eu fiz um sobre Bleach, a Guerra Sangrenta dos 1000 Anos, mas tomou tanto flag que eu falei, puta que pariu, não, esquece Bleach. Deixei pra lá. Mas esse eu vou torcer pra que a Netflix não seja tão cuzona. Porque eu tô falando bem, tô falando pra vocês assistirem essa porra. Para de dar flag em vídeo que tá recomendando que vocês assistam, caralho. Os caras parecem que meio besta, mano. Nem monetizado eu sou, que se dane essa porra. Mas é isso, gente. Vamos só para os finalmente? Então, pessoal, deixe seu like, curta, comentem, compartilhem. Deixa a sua opinião. Você que já assistiu, como é que tá? Tá bom? Tá ruim? Tá mais ou menos? Deixa aí a sua opinião. E siga o dragão. Valeu, pessoal. Até a próxima. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E a você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, siga o dragão, valeu! Vai comprar itens, acessórios nerds, camisetas e moletons? Compre no canal Sem Nada Pra Fazer, um e-commerce nerd pra você que também é nerd, cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto, ajudam o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício. Tamo junto.